Amados, por favor, nosso tema de hoje é a Batalha de Rehobote. Repete comigo, por favor. Gente, vocês estão fracos, é? Não tomaram uma vitamina hoje, não? Vamos lá, 1, 2, 3. Toma uma creatina amanhã quando acordar, por favor. Ok, vamos lá, 1, 2, 3. Diferente de duas ministrações ou três que eu já havia feito aqui, eu tive como título só Rehobote. Inclusive comecei umas entrelinhas de um livro chamado O Poço Rehobote, né? E já eu trocaria de cara o título desse livro e colocaria literalmente a Batalha de Rehobote. Nós iremos falar sobre o que é estar em Rehobote, que não é fácil. Deixa eu fazer uma introdo para você. Introdo é a introdução, tá? Existe igreja, irmãos, assim, não é deixando uma falsa humildade, não, porque sabe, não, sendo verdadeiro, existem igrejas e existe a Rehobote. Assim, não estou puxando saco nem nada, até porque você está aqui no mesmo barco que eu, se afundar todo mundo junto, né? Mas, cara, existe igreja que você, por exemplo, o assunto aqui da menina que fez uma faxina lá em casa, 20 anos de igreja, nunca aprendeu nada, coisas básicas, talvez, como eu diria sempre, os pastores e os supervisores, líderes de célula falam, cara, se vocês for pregar numa igreja por aí, vocês vão ser um monstro lá. Um monstro que eu digo o seguinte, vai engolir tudo, tanta informação que vocês têm, o que vocês sabem, entendeu? Porque tem igreja por aí que é 1 hora de culto, e 1 hora com 10 oportunidades, com uma irmã cantando um hino, com o outro, todo mundo fala, cara, o que está acontecendo no culto? Não tem entendendo? Né? Onde o pastor fica dando só saudação, entendeu? E assim, não estou falando mal de nada, mas acho que tem fome para tudo, né? Tem público para tudo também, tem pessoas, tem gente. Chegou uma menina para mim domingo, que ela está aqui, ela falou, pastor, eu saí da igreja da revelação, porque o pastor da revelação, ele fica pesquisando a vida dos outros e revela em cima do que ele sabe. É verdade, entendeu? Por que existe o esperto? Porque existe muito otário mesmo. Literalmente, não é possível, cara. A primeira revelação na minha vida não é nenhum homem falando, é a Bíblia sendo aberta. O homem veio para confirmar aquilo que Deus fala. Assim diz o Senhor. Então o Senhor não disse através dos meus lábios, o Senhor disse através. Por isso que eu gosto. Eu não tenho um dom de ficar com essa coisa de adivinhar, mas quando Deus me usa no profético, Deus me usa, já percebi isso, não estou fora da carne, Deus me usa com textos bíblicos, com parâmetros bíblicos, em cima do que está escrito, se torna legítimo e autêntico. Está comigo aí, não? Deus mesmo disse para Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma amendoeira. Viste bem. Então não era uma goiabeira que ele estava vendo, era uma amendoeira. E profetizar em cima da palavra te dá base. Está escrito, ponto, acabou, entendeu? Você não foge para o teu achismo, né? Você não fica no que você pensa, no que você imagina. Irmão, o que mais tem por aí hoje são esse tipo de confusões espirituais. Faço um pedido para você, se gosta de foguinho, se gosta de movimento, de profecia, cara, sai de Rehobote e vai curtir esses negócios. Mas se gosta aqui, vai aprender o que você nunca ouviu, talvez. Você vai saber texto, vai ter fome de Bíblia, paixão de Bíblia. Não estou se colocando num pedestal não, mas é o perfil de Rehobote. Quem hoje, no dia de hoje, eu digo isso porque eu converso em mesa com pastores por aí. Eles falam para mim assim, você é louco pregar 1h20, eu falei 1h20 quando termina, porque às vezes é 1h40, 50, entendeu? Ele fala assim, ó, se eu fizer isso meu povo vai embora. Eu falei, por isso que eles vão embora, porque você não faz. Ou talvez por isso que eles ficam, né? Porque é muito confortável para eles, né? Irmão, quantos assuntos e quantas pauladas nós já tomamos aqui, eu e você, nós, vós, tomamos aqui, a gente está no mesmo lugar. Por quê, meu irmão? Porque a gente sabe que é verdade. Lembra daquele assunto? Eu li a Bíblia por várias vezes, achei muitos erros. Eles estavam em quem? Em mim. Todos os erros bíblicos estavam no leitor de quem estava lendo. Está comigo aí ou não está? De verdade ou não é? Nós iremos para uma batalha. Por quê? Porque está em Rehobote é batalha. Não é normal, cara. De repente você fala assim, poxa, comecei a vir para cá, as guerras aumentaram. Você vai entender hoje porque que guerras são levantadas, porque pessoas distorcem, porque pessoas falam mal de você, mal de mim. Imagine só, se nós estivéssemos agora em casa, não saíssemos para a rua, não tivéssemos trabalhado, quem ia lembrar de você e te ver e falar? Agora começa a pintar o muro da sua casa, reformar a sua calçada, né? Começa a postar uma foto arrumada, mais bonito, viajando. Você vai ver pessoas falando de você, está roubando. E ela agora, o fulano como é que está? Entendeu? Quando você começa a ter uma vitrine, começa a ser exposto, começa as pessoas, na verdade, te falar. E na verdade, essas pessoas que falam de você, é o teu termômetro para saber que você está crescendo. Por que ela está falando de você? Porque você está fora da prateleira.
Hoje tem uma igreja, eu tenho amigos que estão penando, porque tem futebol, e líderes de célula faltam culto para ir para futebol, a própria igreja também falta, mas eu sempre digo que uma igreja é reflexo do pastor, e quando eu falo isso, acaba ferindo um pouquinho, porque a igreja é reflexo do líder, a igreja é reflexo do líder. Se o líder também falta para ir, todo mundo se sente no direito. Por isso que a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. A posição que nós ocupamos de liderança, eu na condição aqui de pastor, vocês de líderes, de chefe de família, de casa, a gente vai ter muitas coisas que a gente pode fazer, não é pecado, mas não devemos fazer, porque senão a gente vai desviar um monte. Está comigo aí? Não sei se para você é interessante essa fala, mas para mim é totalmente pertinente, para mim, muito. Bem-vindo à Batalha de Rehobote. É um poço, é o lugar onde as águas saem, mas nem todo mundo está contente com isso. Você sabe que sucesso atrai dois olhares, né? Daqueles que vão te aplaudir, que torceram pelo teu sucesso, daqueles que vão odiar, porque você venceu e ele não. Quando o Senhor manda o profeta ir na casa do Jessé, o pai de Davi, Davi é ungido na casa dele, teve 3 unções, na casa, em Judá e depois em todo Israel. Na própria casa, Deus honrou ele ali, os irmãos invejaram. Quando José ele ganha uma túnica, estou falando coisas diferentes, que Deus começa a fazer extraordinário, né? É a batalha de José, é a batalha de Davi. Quando Deus decide fazer algo extraordinário, simplesmente se Deus gritar o teu nome na tua casa, alguém vai dizer, e por que ele, não porque eu, né? É complicado explicar essas coisas, se é que tem explicação para isso, né? Mas se Deus escolheu, fazer o quê? Olha para o irmão do seu lado e fala, você é um escolhido, você não está aqui por acaso não. Bem-vindo à batalha. Agora diga para ele bem alto, está nesse lugar espiritual, viu? Quem hoje ousaria dizer, desliga o celular, fulano, vem para frente, você. Eu vivo catando opção de jovem quando eu desço ali, às vezes com o celular na mão, cato o celular e falo, me segue. Só me segue. Aí bota aqui na frente, dou o celular na mão da mãe quando termina o culto eu dou. Quem faz isso hoje? Ninguém tem peito para isso, coragem, porque as pessoas são refém emocionalmente das outras. Quando não, porque são profissionais da fé, então trata a igreja como emprego, a igreja é vocação. O pastor sendo remunerado ou não, ele precisa entender que ele é vocacionado, e o vocacionado não tem escolha, profissional tem. Está comigo aí não? Bem-vindo a Rehobote. Tomara que as águas comecem a brotar na sua vida hoje. Muitos de vocês vão perceber o porquê estão em Rehobote hoje. Gênesis capítulo 26, por favor. Verso de número 1. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaque mudou-se para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, faça o que eu lhe mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e também te abençoarei. Com isso, confirmo que darei esta terra a você e seus descendentes, conforme eu prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas as terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvido e obedeceu o que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e as minhas instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Todo mundo fazendo uma leitura, eu começo no verso 1 e você no 2. Uma fome terrível atingiu a terra e a região, como havia acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaque mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, sendo ele rei dos filisteus. Por favor, bem alto. Uau. Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e abençoarei. Com isso confirmo que darei também todas essas terras que você está pisando, está vendo? Aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai.
Meritocracia, fiz isso ou farei isso porque Abraão me deu ouvidos, me obedeceu, e ao que eu lhe ordenei que ele fizesse, ele fez. Meus mandamentos ele obedeceu, meus decretos ele obedeceu, e minhas instruções também o obedeceu. Todo mundo junto, não crês? Portanto, Isaque ficou em Gerar. Dá uma glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor aí. Uau! 6 versículos, sem necessidade de caminharmos para outro lugar. Porém, esses versículos dizem muito sobre o que aconteceu. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 12, verso 10, diz também que houve uma grande fome em Abraão. No dia de Abraão, Gênesis 12, no verso 10, houve uma grande fome em Abraão, Abraão desceu ao Egito. O texto diz que Abraão desceu ao Egito. Lá Abraão fez o que teu filho também possivelmente faria. Os egípcios acharam a Sara muito bonita e Abraão teve que mentir dizendo que era irmão. Porém o Senhor enviou uma praga naquele lugar. Faraó e os seus súditos foram feridos, e o faraó soube literalmente que a Sara não era irmã de Abraão e era sim a sua esposa. E Faraó expulsa Abraão daquela terra com seus camelos, com seus jumentos, com o seu povo, com todo mundo mais. Mas a história interessante é que o texto diz, né, como foi em Abraão também no seu pai. Ou seja, a mesma história, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo percurso, continuidade, ok? Só que o texto diz que uma fome terrível atingiu a região. Primeiro o Fly André diz assim, momentos de crise existe direção. Por favor, todo mundo repete, momentos de crise. A gente tinha que ser 100%. Momentos de crise exigem direções. Às vezes para você falar direção é sair de alguma coisa, mas direção é fazer o quê? Direção é o que eu devo fazer, né? Nem sempre direção é tomar uma direção, mas é como você vai fazer, o que você deve fazer. Você acredita que uma direção também às vezes é não fazer nada? Né? O Senhor perguntou para Moisés em Números 14:14, o que eu vou fazer, Senhor? Deus falou para Moisés assim, você nada, o Senhor pelejará por vós. Ele tomou uma direção em pergunta, mas o Senhor tomou uma direção em ação. Então existe alguma direção que é não sair do lugar, não tomar uma atitude, esperar o agir de Deus. Para isso nós precisamos também ter a primeira direção. Qual é a primeira direção? Perguntar a Deus o que deve fazer. Por favor, todo mundo no 3, leia o que está posto bem alto. 1, 2, 3. O momento de crise é um momento de muita calamidade, uma fome. E quem tem fome, diz o assunto, que tem fome tem pressa. E a fome atingiu toda a região. Ou seja, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Houve uma possibilidade de comida no Egito. E ele falou, vamos descer o Egito. Uma vez meu pai fez a mesma coisa. Agora volta lá no texto lá, por favor. Dá uma olhada em Gênesis 12:10. Contudo sobreveio uma grande escassez e fome sobre a terra de Canaã. Abraão desceu o Egito. Deus mandou ou não? Deus mandou? Foi com autorização de Deus? Ele achou que deveria descer o Egito. Agora dá uma olhada por que Deus intervê na vida de Isaque, porque não foi propriamente dito, apesar de ser Abraão, que Deus tinha provado a descida dele ao Egito. Veja bem, Gênesis 26, verso 2, o Senhor apareceu a Isaque para consertar o erro do seu pai e disse assim, não é necessário que você faça o que o seu pai fez, não é porque ele fez, você tem que fazer, né? Então olha, não desça, Deus está dando uma ordem, não desça ao Egito, faça o que eu te mandar. A primeira possibilidade, por que o texto diz para a gente que desce o Egito? Porque aonde ele estava, havia uma calamidade, uma fome. Então todos os animais podem morrer, o seu povo pode morrer, ele mesmo pode morrer. Há uma necessidade ali que o que ele tem de condimento não vai sustentar o tempo daquela crise. Ideia dele, vamos descer ao Egito para que desse comida aos camelos, às cabras, às ovelhas e todo o povo e o rebanho. Vamos descer ao Egito, que nós temos bem próprio, vamos negociar e vamos fazer negócio no Egito. Deus falou assim, não desce no Egito. Eu não sei aonde você pensou e o que você pensou em fazer, mas hoje Deus, a primeira resposta que Ele te dá, o que você está decidindo fazer, é um Egito na sua vida. Não desça ao Egito. Porque no Egito, você de repente fala assim, mas o salário é maior, mas é Egito. Mas é fora da violência do Rio de Janeiro, mas é o Egito. Mas lá vai me favorecer, vai melhorar para mim, mas é o Egito. Tinha favor para Isaque? Tinha. E uma coisa é notória e é certo, se Deus falou não desce porque Deus tem o melhor, mas de repente você olha o cenário e falou, impossível melhorar aqui. Na obediência de Deus vai brotar semente e água até de pedra. Mostrou para Moisés no deserto que havia uma fome, uma necessidade de água para alimentar todo o povo. Deus falou para Moisés, por favor, tire a água da pedra, fale com ela,
Outrora o povo também estava faminto, com muita necessidade de alimentar-se, colocando na face de Deus o que eles tinham no Egito, porque no Egito eu tinha cebola, no Egito eu tinha pepino. Deus falou assim: manda todo mundo se trancar nas suas cabanas, manda eles dormir, porque amanhã vai haver maravilha entre nós. Quando eles acordaram, tinha uma comida muito estranha, que ninguém sabe diferenciar o que é ela, a não ser aquilo que eles falaram, que virou o nome emblemático dela. Deram nome naquilo que não tinha nome, chamaram de comida de anjo, mas chamaram de maná, que significa o que é isso? Aparência de parecer até hoje a gente sabe, os descritos parece até qual é o nome daquele negócio de sushi que é empanadinha assim, que tem um creme de Hot Philadelphia. Eu chamava de Hot Philadelphia. Se Deus bota um maná desse na minha cabana, eu frito. Hot Philadelphia, é ou não é? Comida de anjo. Qual é o nome disso? Provisão de Deus. Então quando Deus quer, Ele faz aparecer. Ele diz: não tem porta, eu boto porta onde não tem. Eu também fecho a que você abriu para você, né? Então Ele é um Deus de coisas novas. Aquietai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Olha só que legal. Quantas vezes nós olhamos um Deus de guerra, um Deus de estratégia, um Deus que conhece toda a estratégia do território do inimigo, o opressor. O inimigo do lado, Deus sabe a arma que ele está, Deus sabe por onde ele vai vir. Aí quem está em Deus vai e ora, e Deus revela tudo por onde o inimigo vai vir, o que o inimigo vai fazer. Aí você consegue se defender e consegue atacar. Está aí não? Sabe qual a arma que a gente menos utiliza? A oração. A oração, menos utiliza a oração. Só que Deus disse assim, não desça ao Egito. E eu não quero dizer para você que o Egito é ir para uma comunidade, para uma favela. Egito é ir onde na verdade você é fisgado, onde de repente hoje, é uma melhoria de vida para você. Não, mas se eu aceitar isso vai melhorar. Cuidado, pode ser o teu fim. Pode ser o teu fim. Olha o que os egípcios fizeram: pegaram a mulher de Abraão, só não tomou ela por esposa porque Deus enviou praga. Olha o que o Egito pode fazer: pode destruir o teu casamento, pode destruir a tua família, pode destruir o teu filho, pode destruir você, pode destruir o teu caráter. Não brigue com o Egito. Já falei para vocês que Egito é quando Deus manda, porque quando Ele manda, Ele garante. Ou quando Deus te leva, mas quando Deus fala assim, não faz, não assina, não se envolve, não aumenta essa conversa, não queira saber quanto que é, porque eu não estarei lá com você. Aí, meu irmão, dá ruim. Repete comigo bem alto: não desça ao Egito, faça o que eu te mandar. Repete esse finalzinho: faça o que eu te mandar. O Egito é uma proposta ruim? Não. Está todo mundo com fome. Os animais, se demorem, vão morrer. Até quando o povo vai ficar com Isaac ali? Mas a proposta é boa. Todo mundo vai rir, né? Você quer 32 mil de Gideão ou quer 300 guerreiros de verdade? Porque 32 mil é só volume. Então vai lá, pastoreia, lidera para o povo. Ou você faz o trabalho para Deus, vai perder muita gente, ou você vai ter muita gente, Deus não vai estar contigo. Você que escolhe. Está comigo aí, gente? Não desça ao Egito. A proposta é muito boa, irmãos. A proposta é muito boa. Nem tua faculdade lhe dá isso. Mudar minha vida é muito legal, mas haverá consequência. Talvez não porque o Egito é ruim, porque Deus não quer que você desça para lá. Não desça ao Egito. Aí ele continua dizendo assim, faça o que eu lhe mandar. O que Deus tem para a gente? Poxa, se Deus está mandando essa oportunidade que eu recebi da minha vida, eu não aceitar, eu não ir, como é que pode? Deus vai me deixar perecer? Não. Deus tem uma ordem, Ele diz: faça o que eu mandar. E o que Deus vai mandar para ele? Habite, verso 3, habite aqui como estrangeiro. O que é estrangeiro? Peregrino. A terra não é minha, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer, mas Deus falou que vai me honrar nesse negócio aí. Não é o que eu amo, mas é o que Deus mandou fazer. Habite como estrangeiro, ou seja, nada a ver com o que eu quero, com o que eu gosto. Mas Deus falou: você é estrangeiro, eu sei que tem incompatibilidade. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você, e irei te abençoar. Com isso, confirmarei e darei todas as terras a você e seus descendentes, conforme eu prometi solenemente para Abraão, seu pai. Portanto, no verso 6, portanto Isaac ficou em Gerar. Crise significa, ou fome significa uma crise total, necessário tomar uma decisão. Se você tem uma criança em casa de colo, ela começa a chorar, você abre o armário, você abre a geladeira, só tem água, não tem nada no armário, o que você faz? Decisão.
O que você pode fazer? Gritar e pedir um vizinho, sair para a rua roubar, ou pedir a alguém uma esmola, ou pedir a alguém que lhe pague uma diária, do que for, você submete a um trabalho apenas por comida. Decisões são tomadas. E também tem uma que ninguém presta atenção, que é aquela que você dobra o joelho e fala: Deus, a tua palavra diz que nenhum justo iria passar necessidade. Há uma colocação de uma vez em que há uma rádio em que uma irmã estava fazendo um apelo, dizendo que estava em calamidade, precisando de alimento. Aí do outro lado, um espírita, ou a colocação inventada, criada, sei lá o que é, mas estou replicando, tá? Não é de minha autoria não. Diz que um pai de santo mandou uma Kombi com muito alimento. E aí os mensageiros dele foi lá e chegou com a Kombi em frente a essa mulher de oração. Chegando na casa dela, falou que ela abriu, ficou muito contente, começou a dar glória a Deus, aleluia. E aí de repente, para você que talvez tenha um pouco de medo, não comeria, mas a Bíblia diz: não diga que é impuro aquilo que Deus santificou, né? E aí de repente a Kombi se abre, ela vê aquelas compras pulando, né, chamando o nome dela, ou seja, a resposta da oração dela. E de repente aquele mensageiro que veio enviado disse assim: ué, a senhora não quer saber quem enviou? Ela falou: isso não é interessante, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Quando Ele quer, até o diabo obedece. Um profeta estava com uma necessidade, fome. Deus falou assim: fica lá no rio. Senhor, mas no rio só tem água. Vou fazer uma coisa que não fiz com ninguém ainda. O quê? Daqui a pouco vem um urubu, meu irmão, voando. Falou: caraca, estou virando carniça. Imagina Elias: estou morrendo, estou vendo miragem. Estou esperando aqui tanto tempo, só bebendo água, que o urubu já está esperando eu morrer para me comer aqui. Estou virando carniça. E não era. No bico do urubu tinha carne para o profeta. Deus usa coisas estranhas para te alimentar. É só você ir e permanecer aonde Ele mandou que você ficasse. Dá uma olhada para o urubu do seu lado, ou para o irmão do seu lado, e fala para ele assim: Deus usa coisas estranhas, situações inusitadas, para te responder. Se for necessário, até um urubu Ele usará para te abençoar. Dá um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor aí, amados. Diga assim: tempo de fome, se faz necessário. Gente, aí você está com dor de barriga, né? Tempo de fome, se faz necessário tomar decisões. Nem todas as decisões são mudar de lugar. Por muitas vezes as respostas estão debaixo do nosso nariz, que é a boca orando. Amém? Está comigo aí ou não está? Repete comigo bem alto se você pode aí, por favor. André, solta o segundo fly. Quando Deus diz, não vai, não faça, não quero, nem tenta, mané. Gostou do mané no final? É coisa minha. Quando Deus diz, não vai, não faça e não quero, nem tenta fazer. Já viu aquele assunto falar assim, ó: estou dando murro em ponta de faca. É aquele cara que abriu um negócio, sabe que Deus não está lá no negócio. Ele está todo dia vendendo um almoço para comprar janta, mas acredita que aquela tolice, decisão que ele tomou, vai sustentar ele. Está dizendo assim, ó: vai perder as energias. Vai ficar aí, ó, dia por dia, não melhora nada. A bênção de Deus tem uma crescente. Para alguns a bênção tem uma aprovação, e depois que acaba a aprovação, tem a aprovação. Então preste atenção na frase que nós temos a trabalhar. Quando Deus diz, não vai, o que Deus disse? O que Deus falou? Não. E quando Deus disse, não faça, o que Ele falou? Não. E quando Deus diz, não quero, tudo é resposta. Por exemplo, você está dizendo assim, ó: eu vou, a Deus diz, não vai. Eu faço, Deus diz, não faz. Eu quero, Deus diz, eu não quero. Horrenda coisa cair na mão de Deus. Alguém aqui quer entrar no ringue com Deus? Me diz só um que ganhou, para a gente ter pelo menos um. Pelo menos alguém ganhou, né, gente? Vou perguntar o que esse cara fez com a estratégia, né? O que esse cara... Pastor, Jacó ganhou, mas saiu lesionado. Ó, deixa que eu chuto. Ó, E aquilo foi misericórdia de Deus, poderia sair dali cadeirante. Não uma ofensa aos cadeirantes ou alguma coisa, mas não tem como. Quem ganhou de Deus no ringue? Quem deu alguma coisa a Ele primeiro, antes de Ele dar primeiro? Quem, irmão? Quem?
Quem? Então quando Deus diz não vai, não faça e não quero, não tenta fazer. Repete todo mundo junto: não faça, não vai, não quero. Todo mundo bem alto: não vou fazer. Ou melhor, nem tenta fazer. Sabe o que você vai ter sobre esse resultado? Desgaste, perca emocional, perca de tempo, envelhecimento, doenças assintomáticas com isso. Por exemplo, Deus não mandou você abrir um negócio, mas você quer fazer uma sociedade estranha. Você vai levar um monte de sequela com essa sociedade. Além de dívida para pagar muito tempo, que às vezes vai ser impagável, você vai levar uma inimizade, você vai levar intriga, e esse cara vai te botar sem dormir, você vai se tornar uma pessoa depressiva e ansiosa. Então, preste atenção, Deus está dando uma prevenção para a sua igreja hoje. Qual a prevenção que Deus está dando? Não vai, não faça, não quero. Todo mundo repete no 3. 3, gente. Ansiedade, tem gente fazendo. 1, 2, 3. Bom, eu toquei num assunto, anote aí por favor, amanhã você fala em cela. 2 Reis, 1 Reis, capítulo 17, verso 2. Então Deus disse a Elias: vai ao leste, no verso 3, esconde-se junto ao rio de Queriate. Essa semana acho que foi o meu filho que me perguntou, foi você, Gabriel, que falou de Elias, alguma coisa, foi, e ele falou, por que Deus mandou ir? Só que o assunto é o seguinte, cara, é a nossa vida. Elias agora ele está escondido de Deus, vai se esconder de Deus na verdade, porque acabou de enfrentar a maior potestade do tempo bíblico dele, Acabe com Jezabel. E uma mulher que ele enfrentou e matou os 850 profetas Baal dela, ela disse assim, ó, amanhã a essa altura os deuses me enviará a sua cabeça numa bandeja. O que Elias fez? Ó, vazou, ia na pipa, foi embora, aí foi se esconder. Aí Deus trata esse profeta de uma forma inusitável. Que forma é essa que Deus faz? Deus fala assim, Elias, deixa que eu tenho um mapa, porque Deus ele vê tudo, a visão de Deus é panorâmica, desculpa, né? A visão de Deus é totalidade. Então quando ele vê o inimigo vir aqui, ele fala, Elias, vai para lá. Se o inimigo for para lá, Elias, recua para cá. Então a gente precisa pedir orientação de Deus, quando avançar, quando recuar, quando virar em uma direção. Porque a Bíblia diz, o inimigo vem contra a gente por um caminho, mas 7 ele fugirá. Está comigo aí não? Está comigo aí não? Deus faz confusão no arraial do inimigo. Só que Deus fala assim para ele assim, vai lá para o rio Queriate. Só que Elias profetizou um tempo de seca, e esse tempo durou 3 anos e meio. Quantos anos, irmãos? Família, quanto tempo? 3 anos. Esquece isso não, 3 anos e meio. Elias vai ficar aqui nesse rio mais ou menos 2 anos. 2 anos. Se não tem chuva, não tem nascente brotando, um dia o rio seca. E Deus não estava preocupado com o rio que ia secar, porque Deus tem outra fonte de provisão onde você nem imagina. Vive do hoje, basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 39 ou 34. Cada dia o seu mal. Viva do hoje sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a quem? A Deus. Estou dizendo para você ser relaxado, dormir. O pastor falou, Deus falou. Não, irmão, mas vive o que tem, vive hoje. O amanhã a Deus pertence. Ninguém pode acrescentar nada amanhã. Só que o rio ia secar. 2 anos o rio começou a secar. Deus falou assim para Eli, acabou o teu tempo aí. Senhor, também, né? Até o rio secou. Então faz o seguinte, Deus testando o nível do profeta da confiança. Vai para Serepta, porque lá eu ordenei uma viúva. Irmão, falar de viúva aqui, você fala de aposentadoria e INSS. Então de repente a viúva está mais rica do que alguém que trabalha. Dependendo do que o marido dela fazia, do que ela fazia, tem 2 pensões, tem uma casa, né? As viúvas de hoje estão todas inteirona, né? Com o negócio aqui, esticada para cá, aqui, né? Viajando, fazendo ponte aérea, indo para cruzeiro. Mas a viúva do tempo de Elias não é essa que você vê hoje não. A viúva do tempo de Elias é o seguinte, esperando a morte. Aquela que não tinha INSS, não tinha nenhum governo do Lula para dar uma pensãozinha de alguma coisa, ela estava aflita e totalmente dependente de Deus, porque ele diz aí 54, eu sou o Deus das órfãs e das viúvas. Aí quando Elias chega na casa dela, imagina a cena horrível. Que cena? Pergunta para mim. Uma viúva, uma senhora de muita idade com a mão aqui, já dá ruim, não anda direito. Pessoal do INSS, todo respeito e carinho. Imagine ela assim, com dor nas cadeiras. É cadeiras que diz aqui, senhora? Dor nas cadeiras, andando assim, catando um graveto. Então quem cata graveto não está assim, né, gente? Como é que está a pessoa? Você não vai fazer figurinha não, né? Pode parar de gravar. Como é que ela está, irmãos? Aí Elias fala com ela, ela só levanta assim, catando um graveto. Aí Elias fala assim, Deus, tu está de brincadeira, tu errou de casa. Não erra não,
Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama o que não são para confundir o que são. Na verdade, eu acredito que Deus mandou Elias ali, não é nem por ele, porque era o último pão da viúva, porque o assunto dela é esse. Me dá um pouco d'água, água eu tenho. Me dá um pão. Ah, Senhor, tu veio na casa errada, no dia errado. Está vendo o que eu estava fazendo ali? O que você está fazendo? Catando graveta, fazer uma fogueira, fazer a última massa, ia comer esse pão e ia morrer. Não faz isso não. Elias dá uma palavra para ela. O que ele dá para ela? O que ele dá para ela? E não foi palavra de conforto não. Deus proverá sobre a sua vida. Olha o assunto de Elias. Você precisa entender que o profeta não vai falar do jeito que você quer. Elias falou assim: faz para mim primeiro. Nas viúvas de hoje fala falta de educação. Se botar na internet fala que é charlatão. Elias, na verdade, de um modo grosseiro, desentendido por muitas pessoas, era uma forma profética de alguém obedecer. E ele diz para ela assim: ó, faz primeiro para mim. E ela vai lá e faz, dá para ele. Nunca faltou farinha, nunca faltou azeite naquela casa. Deus sustenta ou não sustenta? Quanto tempo de seca ficou? Diga, 3 anos e meio. Quanto tempo que Elias ficou no rio? 2 anos menos 3 anos e meio, dá quanto tempo? A mulher que falou que só tinha mais um dia de comer pão, teve padaria na casa dela, 1 ano e 5 meses. Está bom para você? 1 ano e 5 meses Deus botou forno na casa dela. 1 ano e 5 meses Deus botou farinha na casa dela. 1 ano e 5 meses Deus colocou tudo que ela precisava através de uma palavra. Ela não mudou, ela ficou na mesma casa. Elias não mudou, só foi aonde Deus mandou que ele fosse. Não tome direção, não tome destino, não faça nada sem antes Deus sinalizar. E cuidado, que tem muita gente dizendo que Deus está falando, na verdade é o seu ego, ou o seu sentimento, ou sua necessidade. Porque necessidade Isaac tinha. Ele quase que desce ao Egito. Por quê? Já parou para perguntar você fazendo uma pergunta ao texto, por que Deus disse não desce? Porque ele já estava de mala arrumada para descer. De mala arrumada para descer, ele ia descer. Aí Deus falou: não faça isso, desfaça as malas e não desça ao Egito. Está comigo aí não? Olha que interessante essa frase aqui que eu coloquei para vocês. Terceiro flyer: já vi muita gente passando aperto, e dizendo que Deus mandou fazer e no final não era Deus. Era o quê? Era apenas o seu sonho, ou o seu desejo, ou o seu impulso. Repete comigo, por favor. Já tá difícil de ler, não? Já vi muita gente passando aperto, todo mundo, já vi muita gente. Gente, depois eu disponibilizo esses flyers para vocês, vamos lá. Já vi muita gente passando aperto, dizendo que Deus mandou ir, ou que Deus mandou fazer, e no final não era Deus. O que era? Era apenas o seu sonho pessoal, desejo ou impulso. Tem um assunto de pessoas que foram para até outros países, e numa conversa minha, que essa pessoa falou assim: pastor, eu só não volto porque tenho muita vergonha. Porque eu disse para todo mundo que era Deus que estava me mandando eu ir, levando, etc e tal, por aí vai. Então cuidado. Hoje tem até uma galera olhando aí para os Estados Unidos, olhando para a Europa, olhando para Portugal. Se Deus mandou, vai. Agora, se é só por causa do euro, do dólar, vai ficar pobre lá. Vai ficar pobre. Nunca vai ser feliz, porque a única coisa que vai ter lá é o dinheiro. Se tiver. Agora, se Deus falou contigo mesmo, pessoal, não é assim, não. Pessoal, dentro de você. Não é um sentimento seu, não, porque lá eu consigo comprar um carro que eu não consigo comprar aqui. Isso é barganha. Você sabe que numa nação onde você não é resiliente, você vai se tornar escravo. O que você mais vai fazer numa nação fora do Brasil é trabalhar. Primeiro que você ganha por hora. E muitos vão deixar de congregar, por quê? Porque está trocando hora ou ganho. Você vai querer ganhar, por quê? Está ganhando tantos euros, mas o aluguel é de euro. Está ganhando tantos dólares, mas o aluguel é de dólar. Você vai comprar com dólar, vai abastecer com dólar. Fictício. Se Deus não mandar, não vai. Se Deus não disser nitidamente, não vá. E aqui eu tenho um monte que se encaixando aqui, ó. Mudando de trabalho, mudando até de ministério, dizendo que Deus, usando o nome de Deus, irmão, quebrando o princípio. A Bíblia diz: ó, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus mandou ir para outro ministério. Irmãos, já vi centenas de pessoas. Replico o que eu já disse há muito tempo. Por favor, com toda a mansidão, o domínio, sei lá o que a gente pode usar de palavra aqui, humildade, dá uma olhada ao redor da sua igreja. Não tem uma cadeira vazia, mas não era para estar assim. Era para nós termos feito um culto de 6 horas às 8, de 8 às 10. Era para não caber gente aqui nesse lugar. Talvez você diga: pastor, mas está cheio. Mas era para estar transbordando. E está. Se todo mundo vem hoje, não cabe.
Mas tudo bem. Por que não está aqui? Porque não é fácil ficar em Rehobote. Tem muito confronto. Por exemplo, reunião de liderança. Na próxima reunião de liderança, estou pedindo há muito tempo, todos os líderes me trarão para mim SPC e Serasa. Se eu tenho nome limpo, o líder não vai ter. Vamos botar a igreja no eixo? Vamos fazer o que tem que ser feito? O tempo de morte veio para consertar a gente. Porque quem ouve piadinha, irmão, na internet, somos nós. O pessoal entra lá, PR, lixando de feijão. Pastor, o fulano está me devendo, é maior caloteiro. Aí eu olho o fulano multiplicando vida, cuidando de vida. Eu falo, caramba, cara tem tudo para dar certo. Por que não corri esse negócio? Olha só que loucura, irmãos. E aí, cada líder vai pedir a sua célula também, que esteja fazendo a obra. Nós temos 820 servos aqui na igreja. Já pensou? 820 servos não devendo nada para ninguém? 820 servos com nome limpo, né? Um crente autêntico chega na loja, não precisa ficar pedindo identidade da mãe, CPF da mãe para aprovar um carro, vai lá e tira no seu nome. Olha que sonho. Olha que legal, vida alinhada, limpa. Agora, se você não gosta disso, talvez seja até um motivo para você ir embora hoje. Não sei. Está comigo aí, gente? Rehobote é diferente. Chegou um rapaz para mim que ele era líder aqui, está em outra igreja. Sabe o que ele disse para mim? Olha só o que ele disse para mim. Ele saiu daqui porque é muito amargurado com A, B e C. Muito mesmo, muito. Como o Tiago diz, muito. E ele disse para mim assim, pastor, para mim ter um nível de palavra que eu tinha aqui na Rehobote, eu tenho que frequentar um culto, tenho que fazer uma escola de fé disso, tenho que fazer uma teologia disso, para eu ter o conhecimento que eu tinha num culto. Ele falou que tem que preencher, ele disse para mim, preencher a semana inteira com cursos nessa igreja para ter desenrolar entendimento que ele teria num culto com a gente aqui, num discipulado com a gente aqui. Olha que loucura. Olha que loucura o que nós estamos fazendo em Rehobote. É Rehobote, gente. Mais ainda, essa tal pessoa disse assim, pastor, parabéns, eu, provando de outra água hoje, eu vi o quanto é lá, porque o pastor não tem muita qualificação para botar um líder de célula, e olha que a gente tem ainda, vive errando, né? Já falei para vocês que líder não é um pastor, tá legal, gente? Ele é um líder, um facilitador que nos ajuda, ok? Mas a responsabilidade da igreja é dos pastores, e eles têm que coabitar junto, na verdade, ter a mesma visão. Ele disse assim, o meu pastor não cobra, ele tem um bar. Ele é líder de célula e trabalha num bar, vendendo cerveja, vendendo bebida. Peraí, você concorda com isso, gente? Eu não entendi agora. Só os cachaceiros ficam calados. Eu não entendi o silêncio da igreja. Ele tem um bar, ele vende bebida, quente e gelado. E é um líder de célula. É um líder de célula. Pô, peraí, pastor, mas ele não vende. Mas o malefício que ele está trazendo para as famílias, irmãos. O mau testemunho, irmãos. A Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem louvor e virtude nisso. Pensar, irmãos. Imagine, irmãos. Uma hora ele pega e dá uma bebida para alguém, faz o mal para alguém, porque bebida é desgraça, meu irmão. Bebida desconcerta a família toda. E outra hora ele está na igreja louvando ao Senhor com a consciência tranquila. Eu não ficaria, irmão. Eu não ficaria. Meu irmão, pelo amor de Deus, olha o nível que tem por aí, irmãos. Então não acha que é chato aqui, se adequa. Quando você ouvir algo demais, é porque você precisa, você está de menos. Quem precisa qualificar é você. Tem alguém comigo aí, não? Repete comigo, já vi muita gente passando aperto dizendo, Deus mandou eu ir ou fazer, e no final não era Deus. Assuntos, uma vez saiu uma liderança da igreja, meu irmão, liderança de célula, ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é o diabo. De que forma, pastor? Meu irmão, quando a liderança sai e acha que a célula dele leva todo mundo, é o diabo. O diabo que age com o princípio de rebelião. E eles são sutil. Ele fala assim, não concorda, a visão mudou. Na verdade, o coração dele não está mais ensinável, ele diz que a visão mudou. Na semana eu recebi um áudio de um rapaz que disse que tal liderança daqui da igreja saiu e já começou a mudar, o discurso era um. E agora está dizendo assim, não preciso de quarta e domingo para se tornar crente. Mas você vai congregar onde? Não vou congregar, eu vou fazer visita, eu vou ganhar vida para Jesus. Tá, vai ganhar vida, vai botar em onde? Qual igreja? Não precisa de igreja. Mas você pregou a vida inteira que precisava, que tinha que congregar. Duas caras. Estava aqui, ó. E eu botei para uma liderança dizendo assim, ó, eram os nossos, que na verdade nunca foram nossos, coabitaram só no nosso meio. Porque sempre distorcia tudo. Sempre distorcia tudo. E vi muita gente quebrar a cara aí, irmão, ó, quebrar a cara aí, dizendo que Deus mandou fazer, e colocando o nome de Deus, como eu falei em Êxodo, meu filho, 20, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Repete comigo: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que ela diz, meu filho, que Deus mandou fazer, ou que era para se fazer? Porque uma necessidade, um sonho pessoal. Não envolva Deus nos seus sonhos, se os seus sonhos são errôneos. Era o meu sonho pessoal, assuma. Deus não falou comigo, mas eu vou porque eu quero fazer. Poxa, seja homem. Entende, Bruno? Era na verdade o seu sonho pessoal, ou o seu desejo, ou o seu impulso. O seu impulso. Então a motivação para tudo. Mas a nossa motivação, irmãos, é fazer o que Deus quer que nós façamos, irmãos. Anota só, por favor, para mim, o que eu vou lhe dizer agora. Servir a Deus não nos torna imune de desafio. Escreva aí: servir a Deus não nos torna imune de desafio. Você sempre vai ter desafio, irmãos. Na verdade, nós somos desafiados sempre. Você está carregando um nome, você está carregando uma responsabilidade. Há um governo sobre os seus ombros. Há um nome poderoso cujo qual as pessoas utilizam para te chamar. O fulano é cristão porque vem de Cristo, é crente por causa da fé. Então servir a Deus não nos torna imune. Ou seja, estou servindo a Deus e minhas lutas vão acabar. Pelo contrário, elas podem na verdade piorar. Ou podem ser que você não percebia que você estava lutando, mas agora a luz foi ligada. E quando uma luz é ligada numa casa escura, você vê o quantos defeitos tinha naquela casa, o quanto sujeira tinha naquela casa. Na verdade, por exemplo, você pode estar lutando como Sansão. Sansão estava com os filisteus, mas no momento em que ele é tomado, os olhos deles é tirado, na verdade ele vê o quanto ele na verdade estava compactuando só de deitar no colo de Dalila. Ele já era ali um intérprete já de zombaria. Então quando os filisteus tiram os olhos dele e começam a zombar dele, ele na verdade percebe o que já havia começado para ele. Então o simples fato de ele deitar no colo de Dalila, se entregar, ele já estava se entregando aos filisteus, porque tinha uma artimanha dos filisteus conduzir Dalila a convencer a Sansão a entregar o enigma entre ele e Deus. Qual era o efeito desse homem ser o homem mais forte daquele tempo lá? Está entendendo? E agora o que nós temos adiante de Gerar? O lugar onde Isaac está. Gerar significa confronto ou desconforto e adaptação. Aonde ele está, Isaac? Em Gerar. Está em Gerar, que é aqui propriamente no território de Reobote, traz para você desconforto. E traz para você uma colocação de se adaptar. Pastor, eu não estava acostumado com isso, mas vai se acostumando. Não, porque para mim servir a Deus em outro lugar é mais fácil. Vai se acostumando. Porque eu já entrei, tenho talento no outro ministério, o pastor já me colocou já para pregar, para cantar. Aqui não, vai se acostumando. Quando você está em Gerar, você não vai mais estar confortável. Jamais vai estar confortável. Conforto só traz problema. A Bíblia diz, e era tempo dos reis estar na guerra. E onde Davi estava? No seu conforto. Todo mundo que age pelo conforto, fora do tempo dele, cai em desgraça, em pecado. Então estar em Reobote, em Gerar, é o território, significa desconforto e adaptação. O jeito que o pastor fala não me traz um conforto, não me sinto legal. Ótimo, é desse jeito aí. Já saí com raiva de muitos professores na faculdade também. Por que eu estava com raiva do professor? Porque o intelecto, o pensamento dele era muito maior do que o meu, e a minha raiva era porque ele sabia e eu não. E o jeito que ele... Uma vez um professor falou assim, eu trabalhava na época na Telemar, na Siemens, tal, e trabalhava a semana inteira, e desde o amanhecer até o entardecer, não tinha tempo, e eu estava com um professor de, se não me engano, de física, alguma coisa que exigia muito cálculo. E eu falei, professor, isso não está encaixando na minha cabeça. Ele falou assim, que hora que você chega em casa? Eu falei, por volta de meia-noite. E que hora que você acorda? Eu falei, umas 6:30. Ele falou assim, então tira esse tempo para estudar. Eu achei aquilo um desaforo. E eu não estava muito firme nessa época, então eu podia falar algumas coisas que eu não queria. Ele falou assim, tira esse tempo para estudar. Não é que ele estava certo? Quem quer vencer, dá seu jeito. Ou você vai ficar com dor de cotovelo, coitadinho, o professor tem... o pastor podia ter pena de mim, o menino podia ter pena de mim. Quem tem pena aí você sabe.
E ele falou uma coisa lógica, ele me deixou com raiva. Falei, esse cara é desumano. Sabe que na formatura eu olhei para ele com mais carinho do que os outros? Porque não é que eu comecei a estudar um pouquinho de madrugada mesmo? Você está entendendo? Um pouco de atenção. Então tem que ter alguém que fale o que você não quer ouvir, porque o que você está ouvindo, o que você quer, não está mudando você. Entendeu? Não te muda. Tem que ter alguém para falar de uma forma estranha. O Naamã chega, a vida inteira não foi leproso. Aí chega na casa do profeta, ouve o que nunca ouviu, foi tratado do jeito que nunca imaginou, mas chegou lá, foi o único lugar que ele foi curado. Minha esposa outro dia chegou aqui, eu estava ministrando sem saber onde ela tinha ido, ou o médico tinha acontecido. A médica lapou ela. Aí eu chegando aqui, falei, irmão, se o médico um dia mandar você fazer um diagnóstico, e você está procurando esse médico, só ele tem a resolução e a fórmula para a cura. Se ele mandar fazer, você vai contender contra ele? Questionar ele? Não. Quem pode manda, obedece quem tem juízo, meu irmão. Está comigo aqui ou não está? Mas devia estar com quem? Deixa, por favor. Vamos lá. Gerar significa? Gerar significa? Você tem que ficar desconfiado. Sabe qual é o meu problema? Achar que você está tudo bem aqui. Está tudo bem, minha igreja é maneira. Maneira nada. Não é nada legal estar aqui. Não é legal estar aqui. Se você anda só sorrindo, eu vou falar que todo excesso tem uma falta. Não é legal estar aqui, meu irmão. Não é legal. Como é que eu venho para cá, para um treinamento de fé, onde eu ouço o que eu não quero, sou tratado da forma que eu não quero, tá? É legal, tem um painel de LED, tem um ar-condicionado, mas espera aí, não é tão legal assim o que a gente ouve aqui não. Posta alguma coisa com saidinha. O teu líder ensinado falou assim, o que está acontecendo aí? Posta lá uma música secular e depois diz que é de Deus. Vai lá. Estar em Rehobote não é nada confortável. Qualquer um que queira apenas número, aceitaria você. Mas o interesse de ir para o céu, além de você, é nosso também. Está comigo aí, não? Mais alto, por favor, só o final. Desconforto e adaptação. Eu não é assim, quando você muda de uma escola que nunca te ensinou a vida inteira e você vai para uma escola que te exige pra caramba. Você sai de uma escola manguaça, né? A Esté estudava no Legacy. Aí botei a Esté, tirei do Legacy e botei numa escola, um preparatório de concurso. Irmão, a bichinha deu até piolho na cabeça, meu irmão. Tanto pensar. Dependendo do nível que você quer, de onde você quer chegar, vai ter que acabar com o conforto. Quer emagrecer? Vai ter que acabar com vida de sofá, né? Não gosta de nada, tal. Vai ter que se expor, irmão. Tá comigo aí ou não tá? Mas na verdade tinha que estar com quem? Tá certo. Lê mais alto, por favor. Desconforto. E mais alto. Irmão, se mover sem a nuvem está exposto ao sol. Repete comigo. Se mover sem a nuvem está exposto ao sol. Deus disse para Isaac o quê? Fica onde? Em Gerar. Gerar, mas o que tem em Gerar? Desconforto, mas você é adaptável. Vai doer, mas você consegue o tamanho da dor, né? Vai confrontar, mas você sabe que é para o seu bem. Então se mover sem a nuvem é estar exposto ao sol. E o que Deus disse para Isaac? Verso 6, todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. Portanto, Isaac, Deus mandou ele ficar onde? Agora olha o que acontece, quem decide obedecer. Presta atenção, verso 13, por favor, Andrezinho. Isaac prosperou e se tornou rico e fluente. Presta atenção, Isaac prosperou, se tornou rico e fluente. Verso 13, meu filho. Isaac prosperou, se tornou rico e também? Você está lendo isso aqui? Aonde ele está? Não, na terra da fome. Aonde ele está? Na terra da fome. E aonde que tem comida e tem água para ele beber? No Egito. Mas ele está onde? Na terra da crise. A crise está na terra, mas não está em quem? Porque ele tem o quê? Uma palavra. Deus mandou ficar onde todo mundo quer sair. Vou falar para os crentes aqui. Deus mandou ficar onde todo mundo está saindo. Isaac ficou, prosperou e se tornou rico e... Olha para a cara do próximo milionário aí que vai ficar em Gerar. Peraí, irmãos, amados amigos, família, aonde ele está? Diga, em Gerar.
O mesmo lugar da fome, mesmo lugar da crise. O que ele está? Rico, fluente. Repete comigo: Gerar, lugar de fome, desespero, de crise. Isaac não saiu, está no lugar onde Deus mandou. Gente, por favor, Isaac não saiu, está onde Deus mandou e ficou rico. No lugar da crise, no lugar da dor, se tornou fluente. A palavra fluente é porque todo mundo estava olhando para ele. O que esse cara está fazendo? O que ele tem melhor do que a gente? Ninguém está prosperando aqui, nós estamos vendendo a janta para comprar o almoço. E Isaac prosperando. Sabe por que isso, irmão? O nível de obediência faz a gente tirar água da nossa pedra. O que Isaac tinha diferente de todo mundo? Uma palavra. Ele não foi, Maria vai com as outras. Ele não ficou desesperado. Isaac ficou, bota o quinto fly, André. Isaac ficou em Gerar. E aí o fruto da obediência é o quê? 100 vezes, verso 5. A matemática da obediência. Lança uma semente e colhe 100. Lança uma semente e colhe 100. Lança uma semente e colhe 100. Se ele plantou 100, ele tem 1000. Se ele plantou 1000, ele tem 100.000. Se ele plantou 100.000, ele tem 1 milhão. 100 vezes mais. Por quê? A terra é inapropriada para todo mundo. Mas eu tenho algo diferente. Eu tenho uma direção. Mas está todo mundo indo e fazendo. Não, antes de fazer qualquer coisa, eu consultei a Deus. Ele falou: não se mova, não se mexa, fica aí onde você está, que eu vou ordenar a terra. A gente costuma consultar o quê? Telejornais, internet. Vamos ver o que está dando hoje. Já parou para consultar a Deus? Fala: Deus, me dá um sonho com uma profissão hoje. Me dá um sonho com o que eu devo fazer hoje. Me dá um sonho no que eu devo investir hoje. Se prepara que você pode tornar o próximo fluente rico. Tem alguém comigo aí? Não. Se prepare que você pode se tornar o próximo Isaac dessa geração. Eu não estou pregando riqueza, engraçadinhos aí, por favor. Estou pregando obediência a Deus. O que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher que decide obedecê-lo. É o extraordinário. Repete comigo bem alto: 100 vezes. Essa é a matemática da obediência. Se você planta uma semente, vai nascer o quê? Uma árvore. Dá a entender que cada uma semente plantada, 100 árvores nasciam. 10 sementes plantadas, 100 árvores. 1000, 1 milhão, bilhão. Multiplica por 100. Uma vezes 100. Uma semente 100, 2 sementes 200, 3 sementes 300, 4 sementes 400. Por aí vai, irmãos. Que loucura obedecer a Deus. Que loucura obedecer a Deus. Pode até que todos falem: é loucura o que você está fazendo. Loucura para os homens, mas para mim é obediência. É isso que a Bíblia chama de fé. A fé é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E nela que a gente vive. 100 vezes mais. Eu quero que você pense comigo, que é a terra onde tem problema. É a terra onde está todo mundo com fome, Rafa. É a terra onde tem crise. Aonde ele mesmo pensou, outrora atrás, alguns segundos atrás: vou descer no Egito, vou para outro país, vou mudar de profissão, vou fazer acontecer. Deus falou assim: não se move, rapaz. Como eu cuidei do seu pai, eu cuido de você. Quem mandou teu pai sair, falou que abençoava a descendência, era eu. Então, queira ou não queira, eu estou com a palavra velada no teu pai. Eu vou fazer cumprir na sua vida também, rapaz. Estranho ouvir isso. Estranho acreditar isso. Porque naquele ano, demorou? Não. Vai ser esse ano o transbordar de Deus 100 vezes mais na sua vida. Ah, por favor, dá com quem está do teu lado e fala: vai ser esse ano o ano do transbordar, além da borda. 1 por 100, 2 por 200, 3 por 300, 4 por 400. Quanto mais semente, maior é a colheita. Alguém pode reagir nessa noite aí? Dá um glória a Deus no seu lugar, seu crente. Ei. Naquele ano de crise, ano de desespero, meu Deus, se o Lula não sair, o problema é dele, tomara que saia. Mas se ele não sair, operando Deus,
Uns confiam em carros, outros até na política. Nós podemos estar idolatrando, achando que, né, se o governo sair, a gasolina vai baixar, um monte de coisa vai acontecer. Deixa eu te falar um negócio. Nossa soma matemática vai nos ajudar, vai. Mas se Deus quiser nos abençoar no meio do caos, sair do governo ou não sair do governo, nós somos o povo de Deus. Alguém passou fome nesses 3 anos aí, não? Quem melhorou de vida aí? Não vale mentir não. Quem melhorou de vida, levanta a mão aí, ó. Quem levantou tijolo, botou laje, quem comprou carro, quem teve neném. Então o problema é do governo. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Ei! Agora se sair ajuda, mas não é tudo. Se tiver alguém aqui de esquerda, deve estar agora, né? Eu vou focar esse pastor. Eu não estou debatendo, meu irmão, está lá embaixo. Eu não estou debatendo, meu irmão, lado oposto. Estou debatendo princípios. Falei para uma pessoa hoje entrando aí sobre o socialismo, né? Que é esse que domina, esse que arranca impostos mais. Já viu o governo atual? Arranca impostos de quem é muito milionário, ok? Aí pega esse imposto, porque é muita grana mesmo, ó. Por isso que a Receita Federal está em cima, porque tem que tirar, porque tem 70%, 80% da massa pobre. Tira do rico e dá a cesta para o pobre. Aí eu tenho um voto do pobre, porque se eu der bolsa, se eu der ajuda, agora se eu der o Zempic, eu tenho voto. Você não olha por esse lado, né? Agora o correto é o seguinte: quer dinheiro? Não trabalhar. Ninguém quer. Eu quero bujão na minha casa, eu quero cesta básica, eu quero pensão para cada um do meu filho. Preguiçoso. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Está aí não? Você está entendendo ou não? Não tem como um esquerdista dizer que é crente. Não tem como, gente, pelo amor de Deus, gente. Não é política não, gente. Mas não tem como. Alguém quer liberar em tudo, maconha, é aborto, é homossexualidade. Não tem como. Sai do nosso meio, pelo amor de Deus. Naquele ano Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais. Tomara que essa verdade não bloqueie a mensagem no seu coração. Mas também se tiver que bloquear, fazer o quê? Já foi, né? Gente, pastor, assim você vai tirar a vida da igreja. O irmão já está fora há muito tempo, só está aqui presente. Não tem como. Então a crise era para todos, mas Isaac estava debaixo de quê? De uma palavra. Diga assim: quando eu estou debaixo de uma palavra, o negócio é pequeno hoje, mas amanhã é uma empresa de muitas franquias. Quando eu estou debaixo de uma palavra, hoje é um laudo médico, não pode engravidar, mas amanhã você vai ter filhos dos teus filhos, e filhos dos teus filhos, e filhos dos teus filhos. Quando é uma palavra do homem, e quando Deus muda a direção, quando Deus garante, quando Deus chama, quando está debaixo de uma palavra, ela anula o do homem. Mas vale, como diz a Bíblia, mais vale obedecer a Deus do que aos homens da terra. Tem alguém comigo? Isaac prosperou e tornou muito rico, influente. Verso 14: adquiriu tantos bens e ovelhas e bois, tantos servos filisteus invejaram. Agora presta atenção, não estou terminando, mas estou bem dentro do que a gente precisa sacudir aqui. Não estou terminando mesmo não, tá? Vai demorar um pouquinho hoje. Adquiriu tantos bens, rebanhos e ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus invejaram. Pergunta para o irmão do seu lado, pergunta o nome dele aí, por favor. Agora fala para mim qual é o nome dele. Qual é o nome desse irmão que está aí? Perguntou, colega? Não, né? Qual é o nome dele que está aí? Fala bem alto o nome dele. Você está preparado para começar a ver as pessoas ficar com inveja de você? Tá, colega? Mas vai acontecer. Vai acontecer porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai despertar olhos de outras pessoas. Só foi Isaac, presta atenção, Isaac ficou em Gerar, até então tinha o que todo mundo tinha, filisteus não mexiam com ele. Tá aí, deixa o Isaac aí, eu conheço o pai dele, ou claro, já alojamos o pai dele aqui já, então deixa aí. Só que Deus falou assim: vou começar a te abençoar aqui para eles verem a diferença do que serve e do que não serve.
Fala para o irmão do seu lado, não precisa mudar de lugar. É só estar debaixo de uma palavra. 100 vezes mais. Os filisteus olhavam assim e falavam, ontem ele não tinha isso. Semana passada ele não era assim. Ué, ano passado quase faliu. O que está acontecendo? 100 vezes mais. Além da borda. Só que isso atrai os olhos. Aí o que você vai fazer? Estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Estou debaixo da sombra do Onipotente. O sangue de Jesus me lava, me limpa, me purifica. Os anjos do Senhor estão ao meu redor, guardando a minha saída e a minha entrada. Diga o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Direi, ele é o meu Senhor. 1000 caiam para um lado, 10.000 se prostram ao outro lado, e eu jamais serei atingido. Ele é o meu escudo, ele é o meu broquel, e nele eu confiarei. Tem alguém comigo aí? Você vai deixar de pintar a casa por causa do olho grande de filisteus? Não. Você vai deixar de fazer uma viagem de lua de mel para uma cidade exótica dos seus sonhos por causa dos filisteus? Não. Quem tem olhos para invejar, que inveja, mas eu tenho olhos para curtir, para usufruir. Quando você arrumar suas malas, está debaixo de bênção, na saída e na entrada. Quando você começar a sentar os tijolos na sua casa, quando você começar a construir no seu terreno, quando você começar a abrir a porta daquela empresa, comprar produto, investir, aumentar o seu estoque, Deus está dizendo assim: eu vou abençoar a fé do meu filho. Loucura, loucura. A igreja de Campo Grande hoje, se abrirmos, dá para 800 cadeiras. Quantas? Mas o nosso projeto vai aglobar 1.500 cadeiras. Quando o Eliseu entrou na casa da viúva, ele perguntou o que ela tinha. O que ela tinha? Vai e pega com seus vizinhos o quê? O que significa vasilha? Espaço. Espaço. O que Deus tinha? Azeite. Pergunta, no final da soma, o que terminou, o azeite ou a vasilha? Enquanto eu der espaço, Deus enche. Enquanto eu oferecer pensamentos, sonhos, Deus o compactua. Está comigo aí? Não. Mostre sua vasilha para Deus hoje, que o azeite jamais vai deixar de jorrar nela. Fala para esse irmão: bem-vindo ao lugar de exponencial do seu crescimento. Aqui nós ensinamos a estudar, a investir, a crescer como homem, a crescer como jovem, a crescer como casal. Aqui estão os melhores médicos do Rio de Janeiro, os melhores empresários do Rio de Janeiro. É sobre isso. É o exponencial do Senhor, é a mão de Deus abençoando. E nenhum empresário, nenhum médico vai ficar preso em dinheiro, não. Porque na hora da trombeta tocar, os negócios vão se fechar e todos eles vão dizer: Deus, eu tenho dinheiro, mas só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Alguém reage aí nessa noite hoje? Dá uma sacudida nesse irmão que está do seu lado aí, por favor. Mesmo se ele não quer, balança. Fala, depois você resolve com Jesus. Balança o pastor Jorge aí, balança o tricolor aí, 2-0 já. Balança aí. Balança, por favor. Diga para ele aqui: esse lugar é lugar de sacudir você. Qual a nossa intenção? Tem cesta básica? Tem. Vai pegar 1-2 meses. Depois você vai começar a dar. Porque primeiro a gente vai te alinhar, acabar com a sua fome. Depois vamos dizer quem você é na fila do que vai pegar. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado quem tem para dar do que receber. Eu digo que você que vive hoje um favor, essa roda vai girar. E hoje Deus muda a tua história. Hoje talvez você pega emprestado. Hoje talvez você vive de favor, mora de favor. Deus vai mudar essa história na sua vida. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. E de quem mais aqui? De quem mais aqui? Diga o teu nome, meu irmão.
Se Deus falou, fica em Gerar, não sai daí. Eu não sairei daqui, Senhor, antes do Senhor me abençoar. Eu não vou estar mais em crise, eu estou em Cristo. Fica em Gerar, não desça ao Egito. Porém, quando você começar a prosperar, sua família vai te chamar de metido. Eles pegam o dinheiro dele e gastam em bebida, mas depois, quando aperta, eles acham que você tem que tirar do seu, que é santo. Quando você começar a prosperar e Deus fazer um monumental na sua vida, Deus começar a mudar a sua vida, fazer de você um espetáculo. A Bíblia diz que Deus vai te levantar por cabeça e não por cauda. Te colocará em cima. Eu estou falando para fiéis, tá? Não estou falando para qualquer um bobão aqui não, que é infiel ao Senhor em tudo, vive uma vida de palavrão, uma vida promíscua, infiel no dízimo, infiel na oferta. Baixa essa mão. Estou falando para aqueles que são leais ao Senhor, que eles são dignos, que levam uma vida séria, que estão debaixo de obediência. Esse sim, a Bíblia diz: eu fui moço e hoje eu estou velho. Gastei uma vida, fiquei procurando, mas nunca vi alguém leal e fiel ao Senhor passar fome nem necessidade. Nem que Deus envie uma Kombi hoje pela mão do inimigo para dizer que Ele é Deus. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Para leais, essa palavra é para leais. Todo mundo levanta a mão, mas é uma opção de fiel, ladrões aí. Bandido, ladrão, rouba a Deus. Eu não é? Não gostou não, né? Benção, você levanta a mão, né? Hipócrita. Quando é para ser abençoado, levanta a mão. Mas quando é para ser corrigido, esnife. Vai lá falar para tua mãe, Kiko. Pega o seu envelope de dízimo ali. Vê se o teu nome está lá. Cadê você na hora de contribuir, de fazer? Cadê você limpando a igreja terça e sábado? Mas usufrui de tudo. Roubador de lugar. Pastor, está mandando discurso? Não, estou dizendo que essa palavra se encaixa para quem anda semeando, para quem semeia com a vida, para quem semeia com suor, para quem semeia no físico, para quem semeia no espiritual. Vai colher sim o fruto dessa palavra. Vai colher. Vai colher. Deus não vai deixar nenhum de vocês sem resposta. Nenhum de vocês sem resposta. Diga: eu estou aqui por 100 vezes mais. Está preparado para se despertar contra os olhos daqueles que irão falar? A primeira coisa que aqueles que não prosperam vão dizer assim: ó, está roubando. Está roubando. Já viu a igreja quando ela começa a prosperar, né? Aí, na verdade, o reflexo da sua vida é na igreja. Se você faz parte de uma igreja que a obra nunca acaba, não imagine que a sua vai terminar. Você está comigo? É a realidade? Já vê aquela coisa assim, parece obra de igreja. Se a obra na vida da igreja não anda, quem dirá na sua? Sim ou não? Eu tenho um reflexo disso com o livro de Ageu. Deus falou assim: constrói a minha casa, depois é de vocês. É uma realidade. A sua vida é espelho da igreja. Suspire esse ar. Diga: Reobote. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Assim é a minha vida. Tem como você fazer parte de um concurso bem aprimorado, onde uma massa de aprovados, massificada semestralmente em cada concurso, o número de aprovados através daquele concurso ali é inúmeros, ou seja, 90% para aquele lá. Como é que você não vai ser aprovado? Só se você não fizer o que o professor mandar. O professor fala: estuda, faz isso. Você não faz, não tem como ser aprovado. Está comigo aí? Não. O interessante é que Isaac prosperou, agora se tornou alguém muito rico. E agora o que vai acontecer? Contra-ataque. Lembra que eu falei que o nosso tema é Reobote, é batalha? Contra-ataque. Qual contra-ataque? Alguém não está feliz com a tua felicidade estampada no teu rosto e vão querer lhe tacar pedra. Você acredita que tem gente fazendo um grupo com o teu nome para falar: ei, fulano, está sabendo? Olha lá. É assim sempre. E não é que eu estou aqui lavando roupa suja, falando fofoca, mas é uma realidade. Olha o que os filisteus são capazes de fazer no verso 15, André, por favor. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços que Isaac havia tido. Lembra que eu falei que água é vida? Eles viviam do plantio, da colheita. Então o animal dava cria porque a água plantava na terra, dava semente 100 vezes, uma semente, 100 plantações.
o animal comia e o animal bebia. Então estava todo mundo engodando e por aí vai. Então os filisteus fecharam o quê? A fonte. Tem uma frase que diz assim, ó: me enterraram na terra, né? Mas esqueceram que eu sou semente. A semente, quando é enterrada, ela progressa, mas depois ela cresce. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os postos de Isaque, que tinham tido cavado pelo seu servo de Abraão, seu pai. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Ele disse: vai para o lugar onde disse: você se tornou poderoso demais. Mas irmão, ouvir isso da boca do inimigo é maravilhoso, né? Você é mais forte que eu. É a mesma coisa você tirar um demônio da vida da pessoa. Você fala: me bate, não consigo. Me olha, não consigo. Porque tem luz, tem unção, tem poder em você. Não é para deixar a gente soberbo não, mas é só para trazer identidade. O que é andar com Deus? Andar com Deus. Aí os filisteus falaram, o inimigo dizendo, Cadu, ó, você é muito mais poderoso do que a gente. Sai daqui. Está comigo aí não? Quantas vezes fizeram isso com Jesus? Tiraram ele pelaquilo que ele fazia, que eles não mesmo faziam. Então expulsaram Isaque daquela terra. Disseram: você se tornou mais poderoso do que nós. Me faça favor. Então Isaque partiu de onde estava, estabeleceu no vale de Gerar. Vale é literalmente um riacho, onde armou as suas tendas. Olha o que diz aqui, ó. Aqui nasce a rivalidade entre os filisteus. Lembra? A primeira vez que os filisteus são colocados contra o povo de Israel é aqui. Depois do livro de Juízes, eles vêm com opressão sobre Gideão. Depois eles se revelam como inimigo declarado numa guerra de Israel, onde Davi taca a funda na cabeça daquele gigante maior. Davi mata os filisteus. Eles vão perseguir Israel a vida inteira através desse primeiro fato aqui de Isaque. A primeira guerra deles foi com Abraão, claro, e também com Isaque. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eles foram aumentando. Primeiro foi com Isaque e com Abraão, depois foi com Sansão nos livros de Juízes, depois foi inimigo declarado do povo do exército de Israel. Isso significa para a gente que pequenas guerras disputadas que hoje se tornaram grandes são pequenas invejas em que não foram controladas. Você sabe o que a inveja é? Um inimigo declarado no futuro. Alguém que inveja você e não controla isso, amanhã se torna um gigante querendo te afrontar no vale. Era pequeno, mas eles não se controlaram e se tornou algo maior, com opressão em Gideão. Lembra que Gideão foi assolado pelos filisteus? Depois o inimigo declarado na guerra contra Davi. Então toda inveja, ninguém vai invejar alguém que não tem nada. Olha para mim, ladrão não entra em casa vazia. Ladrão não entra em casa vazia. Está comigo? Ladrão vai querer roubar um carro fumaçando, 44 graus de Bangu, sem ar-condicionado. O que ele vai atrás? Do seu. Mas na frente dele tem quem? O anjo do Senhor. Você é ungido, tudo que é teu é consagrado ao Senhor. Mas qual é a questão lógica nossa? Não deixar de ter por medo. Se Deus deu, Deus também garante. Agora nós olhamos aqui o inimigo com inveja, mandando que eles saiam dali. Uma inveja pequena se tornou uma rivalidade para sempre. E ladrão não entra em casa vazia. Existem muitas pessoas doentes na igreja. Doentes. Agora eu quero lavar roupa suja em casa. Tem um tempinho ainda ou pouco. Quantos de nós sentimos inveja com o sucesso do outro irmão? Pastor, por que você está dizendo para cá, para dentro? Porque foi assim que começou a igreja. A primeira igreja, os dois irmãos foram oferecer culto. Um tinha muito e o outro não se preocupou, não entregou nada, e um matou o outro. Quantas vezes você vai olhar um carro lá fora e ficar com inveja? Quantas vezes você vai ficar com inveja com o irmão que vem para o culto e se programa para viajar? Você fica com inveja. Cuidado, que isso amanhã pode fazer um dano irreparável para você. Crente não pode ter inveja de nada e de ninguém. Se um irmão teu prosperar, meu irmão, glória a Deus. Está comigo aí não? Hã? Não cobiçarás o boi nem o gado do seu próximo. O irmão comprou carro novo e aí, está prosperando. Muda esse discurso idiota. Discurso doentio, diabólico, infernal. Chorás com os que choram, mas também se alegrás com os que se alegram. Você é crente, não é filisteu. Quem tem inveja é filisteu.
Quem fica com inveja da casa que comprou é filisteu. Quem fica com inveja da viagem que fez é filisteu. Ou você é crente ou é filisteu, irmão. Levanta a mão, os filisteus. Levanta a mão, os cristãos aí. Por favor, por favor. Isso é uma verdade. Crente com inveja de crente. Isso é atributo de filisteus. Uma hora dessa você vai ser levado a um combate. Então, por favor, olhe para a prosperidade do seu irmão e ore por ela. E fala: Deus, derrama um pouquinho aqui também. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Desce com tua riqueza. Está comigo aí, não? Um abraço no irmão rico do seu lado. Rico. Rico. Então ele fechou todos os poços, correto? Presta atenção, verso 18, 19. Reabriu os poços do seu pai, que havia cavado, e os filisteus haviam fechado. Depois da morte de Abraão, lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. O servo de Isaque também cavaram no vale de Gerá, encontraram uma fonte de água corrente. Repete comigo: fonte de água corrente. Não desistiu. Cara, eu quero que você preste atenção nesse finalzinho agora, com 80% da mensagem. Presta atenção, o finalzinho é bem interessante. Agora a gente vai para Reobote. Ele está em Gerá ainda. E Gerá é uma terra muito grande. E agora ele só mudou de geografia. Saiu do território dos filisteus, mas foi para o outro lado, achou um vale. Começou a cavar, falou: pô, tem uma nascente de água aqui, vamos ver. Cavaram e na verdade era mais um poço. Aí no verso 20 diz assim, ó: contudo os pastores de Gerá, eles estão por ali, ó. Os pastores de Gerá entraram em conflito com os pastores de Isaque, e dizendo: essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Repete comigo: Ezeque. Amado, alguém queria aquele poço? Estava largado. Ninguém queria, mas é só a gente demonstrar interesse e colocar a mão. É ou não é? Você estava lá todo mijado, bebendo no bar, nem Satanás te queria, e Deus pegou você, limpou, trocou tua fralda, fez tua barba. Agora ficou uma disputa aí, né? Anjos e demônios sobre a sua vida. Olha como é que você é, meu irmão. Você é um espelho, você reflete a glória, a imagem do Deus Todo-Poderoso. O poço estava lá, Ezeque, ninguém queria, e eles cavaram. Qual é a vida de Reobote? A vida de Reobote é cavar poço, cavar poço, cavar poço. Deixa eu te contar uma história. Lá no nosso sítio lá de Santa Cruz, a maior dificuldade nossa, quem faz parte desse tempo, era a água naquele lugar, meu irmão. Era água naquele lugar em que sempre acabava, nunca tinha. A maior guerra nossa era, meu irmão, tinha gente que entrava no retiro sexta-feira, só tomava banho, meu irmão, quando chegava em casa na quinta. A piscina, a água da piscina não dá para ser trocada nada. Que história terrível, meu irmão. É um Gerá na nossa vida, é um lugar de grandes turbulências. Deus nos levou agora, meu irmão, para o Mendanha, nesse sítio que nós temos. Você sabe que lá tem fonte própria. Mas olha como é que Reobote é. Não tem como, uma fruta não cai muito longe do pé. Você sabe a briga que tem lá em cima para a gente pegar aquela água lá de cima, irmão? É o vizinho dizendo que a fonte é dele, o outro dizendo que a fonte é dele. Aí a gente fala assim: gente, mas os antigos donos aqui compraram no mesmo tempo. E foi vendido, todo mundo sabia que essa fonte, a fonte é de quem? A fonte é da floresta, sei lá, da fauna, sei lá de que é, de quem? É do governo, do órgão governamental aquilo lá. Não, mas é meu, porque eu fui lá e botei, a gente botou um pedacinho de cano lá, botamos uma caixa d'água lá, os vizinhos foram lá, quebraram tudo, fizeram retardaraço lá. O que a gente fez, irmão? Vamos cavar o nosso poço. No sítio de baixo, no sítio de cima nós temos poço artesiano, nós temos nossa água. É conflito em cima de conflito. Tudo é conflito. Tudo é conflito. Briga pela água, porque a água é crescimento. Na verdade, por que o inimigo briga? Porque ele sabe o potencial de crescimento nosso. Está comigo aí, não? Mais uma vez, ladrão não rouba, casa vazia. Se a casa não tem nada dentro que interessa para ele, vai roubar para quê? Agora, quando o inimigo vê que você tem muito potencial, que você é um extraordinário da parte de Deus, ele vai querer lhe assolar, lhe assombrar. Mas lembra do Salmo 91, 1000 vêm ao teu destino, 10.000 também vêm de um lado e 1000 de outro, mas você não vai ser atingido, porque você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma obediência. Agora, o nome desse poço aberto foi Ezeque. Repete comigo, Ezeque, por favor, André. Sétimo, Ezeque é de lugar de contenda. Você está preparado, meu irmão, para começar a abrir poços e as águas fluírem e você armar? Pensa só a cabeça de Isaque.
Armar tenda, Michele, é colocar todas as cabanas, mandar todo mundo assentar o povo, todo mundo de emocionalmente, é aqui que Deus vai nos abençoar, é aqui que Deus vai nos prosperar. E de repente chega alguém que nunca deu atenção àquele poço, fala, esse poço é meu. Meu irmão, depois que você toca, todo mundo quer, né? É um lugar de discussão, é um lugar de disputa direta, é um lugar de gente querendo tomar o que Deus te deu. Ezeque quer dizer contenda. O que quer dizer Ezeque? O que quer dizer Ezeque? Contenda. O primeiro poço de Isaac, antes de Reobote, que é o terceiro, é Ezeque. Ezeque é lugar de contenda. Só que o Isaac vai fazer algo fabuloso. Pergunta para mim o que é. E não vai brigar. Ele fala, esse lugar é um lugar de contenda, o que eu vou fazer? Eu vou deixar. Então ele entraram em conflito com os pastores, dizendo, essa água é nossa. Dizia ele, porque Isaac chamou esse poço de Ezeque. Agora é o que diz o verso 21. Em seguida, ou seja, Isaac não ficou paralisado ali. Ele saiu a peregrinar, por quê? Porque ele tem uma palavra, ele tem uma bênção. Em seguida no verso 21, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve o conflito por causa dele. Por isso Isaac chamou o nome de Sitná. Repete comigo, por favor, Sitná. Sitná significa lugar de inimizade. Quer entrar em Reobote? Vai ter contenda. Quer entrar em Reobote? Quer ficar nesse poço? Vai ter inimizade, é normal. Não é que você está errado, é que na verdade você ligou a luz da sua casa, da sua vida. Você falou, não vou ser mais esse, eu vou mudar. A partir de hoje eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. E aí, meu irmão, você vai ter muitos inimigos, muitas amizades. Afinal de contas, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Então é bom que os inimigos de Deus, que estavam do seu lado disfarçados, se rebelem para você saber quem é e quem não é. É muito bom. Então Ezeque quer dizer contenda. E Sitná, o próximo poço que ele cavou, irmãos, e olha que trabalho. Não quero que você ache que cavar um poço é assim como eu falo em segundos aqui, não. Cavar um poço é trabalhoso, requer muito esforço, muito suor. Até achar a fonte da água, o lençol freático, demora muito. E não tem todo o ferramental que nós temos hoje não. Uma escavadeira, um pontalete, alguma coisa que dá para ter profundidade lá. Não, é braçal. São ferramentas artesanais que se criaram para cavar esse poço. E ele cavou, mas quiseram tomar dele também. Arrumaram bronca com ele, apagaram esse poço, jogando terra nele. E ele chamou de Sitná. Quer dizer, eu faço certo, tudo certo, mas as pessoas vêm com acusação. Claro, meu irmão, você decidiu ser diferente deles. E quem não faz o que você faz, a única ferramenta que eles têm é te acusar. A única ferramenta que o inimigo tem é te acusar. A única. Disputas diretas. Eles querem o bem que Deus te deu. Ninguém queria, mas agora que você está na presença, santificando tudo, todo mundo quer o que é teu. O que é teu agora está na boca dele, eu vou tomar, eu vou querer, e por aí vai. Então tem gente querendo tomar o que é teu. O nome disso é terra de Sitná. A oposição fica mais forte. Mas lembre-se, pergunta para mim o quê? Quem venceu, meu irmão, em Ezequiel também vai vencer em Sitná. Se você não parou quando te tomaram o primeiro poço, não é o segundo, porque você é indesistível. E agora eles estão em Sitná, lugar de acusação, lugar de ataque, oposição mais forte. O ambiente se torna pesado contra você. Tem uma frase que eu gosto muito, que os inimigos se matam a vida inteira, mas para se tornar um contra você, inimigos se unem, ou seja, quem não se falava, quem não se dava, agora se torna amigo para ir contra você. Eu já vi essa guerra. Israel agora. Israel. E assim acontece com a gente hoje também. Gente que não se falava. Eu já vi, irmão, roupa suja hoje direto, que maravilha, viu? Eu já vi gente que nunca bicou aqui um com o outro. Nunca se deram, já teve bronca da gente fazer gabinete para sentar. Aí sai daqui, um começou a falar e se uniu com o outro que também fala. Eu só fico do outro lado rindo. KKK. Porque resiliência. Fala e a gente não muda. Amados, papel do inimigo é sempre falar, porque ele não pode tocar. Jesus, ele não se ateve a nenhuma falácia do que levantavam contra ele. E olha que eram coisas horrorosas. Chamaram ele até de Beelzebu. Não sei se você sabe, mas Beelzebu é senhor das moscas. Disseram que ele expulsava demônio por Beelzebu. Disseram que o que tinha na vida dele não era Espírito Santo. O poder não era de Deus, era do diabo. Em outras partes estava chamando Jesus de endemoniado também. Ele não parou com isso. Quem tem boca fala o quê?
Quem tem boca fala o quê? Sitinar significa uma luta antes da vitória. Repete comigo, sitinar significa uma luta antes da vitória. Fala para o seu irmão, você está tendo a última luta hoje. Só vou te pedir um negócio. Insista. Segura a mão desse lindo do seu lado, por favor. Segura mais forte, até ele entender que ele está vivo. Não, eu não disse ai ainda, está morto. Até ele entender que ele está vivo. É quando ele fala ai. Eu não estou ouvindo ai, gente. Aperta a mão desse irmão, para de ser frouxo. Aperta forte. Fala com ele, hoje é a tua última luta. Se você venceu Ezequiel, você também vai vencer esse sitinar. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenará. Você vai passar por Ezequiel, por sitinar, porque na frente tem um rebote te esperando. Dá um glória a Deus no seu lugar aí, meu irmão. Ei. Sabe o que significa sitinar? É o último posto antes do rebote. Então sitinar significa a última luta antes da minha vitória. Decreta para você, é a última fase do meu desespero, é a última prestação do meu prejuízo, é a última fala do inimigo, é a última opressão do inimigo, é o último grito dele. Eu vou passar por sitinar e vou chegar em Rehobote. Alguém aí dá um glória a Deus nessa noite, pelo amor de Deus. Ei. Fica de pé no seu lugar, não é para sair para ir no banheiro não, só para um profético. Partindo, sai. Quem for no banheiro, o filisteu vai pegar. Presta atenção. Vire para o lado ou para o outro, tanto faz. De frente você não vai conseguir andar. Fabrício, vira para lá ou para cá. Vira para lá ou para cá. Fala para esse irmão que está dando as costas para você. Bota a mão nas costas dele. Fala assim, me dá licença aí. Empurra ele aí. Para andar, para um lado e para o outro. Empurrou, agora anda. Vou liberar um profético sobre a sua vida. Tem gente brincando. Eu estou falando sério. Não se mova, stop onde você está. Stop. Fala para esse irmão, estou segurando as suas costas para te liberar uma chave de Isaac. E a chave é essa: nem toda guerra de Ezequiel ou de Sitinar é para você lutar. Aprenda com Isaac. Falaram dele, entulharam o poço, mas ele partiu para o próximo poço. Há uma diferença entre você e aqueles que falam. Quem falam ficam lá, e você tem um destino agora. Siga em frente. O próximo poço é o seu destino. Pode andar. O próximo poço é o seu destino. Deixa falar, deixa criticar. O próximo poço é o seu destino. Por favor, se você estiver tocando no ombro de alguém, fala: vambora para Rehobote. Vambora para Rehobote. Diga para ele: o poço é logo ali. Está chegando o poço das águas. Fala para ele: Rehobote é diferente. Ezequiel tem confusão. Vamos, gente. Ezequiel tem confusão. Sitinar tem contenda. Mas, querido amigo e irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Rehobote significa largueza, significa prosperidade, significa amplitude. Bem-vindo ao poço das águas. Celebra aí no seu lugar. Volte de forma espiritual para o seu banco. Volte espiritual para o seu banco. Espiritual para o seu banco. Diga: eu estou em Rehobote. Aqui o negócio é diferente. Está entendendo por que é difícil ficar aqui? Porque muita gente tentou colocar a tua mente em Ezequiel, em Sitinar, contenda e inimizade. Mas tem um nível para chegar para a sua vida. Tem um nível a ser liberado nessa noite hoje. A batalha de Rehobote. Abrir poço é espiritual. Abrir poço é espiritual.
Um poço aberto, uma vida salva, uma família salva, um casamento restaurado, significa um ajuntamento de multidões de pessoas. É por isso que Deus chamou um Isaac aí, outro ali, outro lá, porque você é cavador de poços. Ei, atenção, segura a mão de quem está do seu lado aí, fecha o corredor. Fala com ele, estou segurando a mão, não é porque é espiritual, é para você não sair mesmo. Entendeu? Entendeu, seu Ivan? É para não sair. Fala com ele, não se mova. Fala, stop. Se Deus não falou vá, não vá. Não tenta. Nem tenta a sorte. Nem toda guerra é para você lutar. Alguma você vai vencer seguindo em frente. Fala com ele, existem alguns poços hoje, chamado Ezequiel, que Deus quer que você abra a mão. Existem alguns poços hoje, chamado Sitiná, que Deus quer que você esqueça. Você está em Rehobote. Ou é o poço daqui, ou é o poço de lá. Quer viver a paz desse lugar, ou o conflito de lá? Pergunta a ele se ele quer ficar em Rehobote. Por que quer ficar em Rehobote? Gênesis 26, verso 22. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele. Desse modo Isaac chamou o poço de Rehobote, pois disse: finalmente Deus criou espaço para prosperarmos nessa terra. Sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz. Celebra com força. Celebra com força. Estamos em Rehobote. Mais do que merecemos. Olhe para alguém e diga assim: Deus em Rehobote irá lhe prover de muita paz, muita expansão. Deus alargará a sua casa, a sua empresa, a sua família. Sacode ele e diga: se prepare para o extraordinário de Deus. Ele sempre faz mais. Eu vou deixar. Quem quiser ficar falando de Ezequiel, fale. Quem quiser falando de Sitiná, fale. Mas eu decidi continuar cavando poço. Todo dia você é assunto de alguém, internet, zap. O meu tempo de dar confiança para quem fica falando já acabou. Ó. Você está onde? O que significa Rehobote? O que significa Rehobote? Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos. Na linguística portuguesa, Rehobote significa amplitude, largueza, paz. Então peraí, o poço que eu estou, a água é potável. Agora dá para ver meus pés. Agora dá para beber dessa água. E eu não só bebo sozinho, eu vou dar essa água para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Ei! Deus tem um Rehobote para quem? Para quem não se para em Sitiná. Deus tem um Rehobote para quem não desiste em Ezequiel. Talvez você entrou aqui hoje, está com muitas lutas. Eu acredito que Gerar é a terra toda por completo. Mas tem gente que ainda está em Gerar, mas não achou o sentido de Rehobote. Talvez hoje você tenha frequentado aqui semanas, meses, ou talvez anos, mas nunca encontrou o que está sendo falado hoje, o sentido verdadeiro. Se você estiver em Rehobote de verdade, corpo, alma e espírito, hoje Deus vai inundar o seu poço, vai transbordar o seu poço. Porque o lugar de conflito é em Ezequiel, o lugar de contenda é em Sitiná. Aqui não, aqui é amplitude. É esse lugar que Deus escolheu para mim. A porta de Rehobote que Deus abriu para minha vida é para me prosperar, e é palavra bíblica. Finalmente o Senhor criou espaço suficiente. O que eles precisavam? Espaço para apacentar o seu povo, as suas famílias, os seus rebanhos. Deus deu isso. E qual o sentido desse espaço suficiente, desse poço Rehobote? Iremos prosperar nessa terra. Você vai prosperar aqui na Zona Oeste, no Rio de Janeiro,
Pode ser em Bangu, pode ser em Realengo, de norte a sul, leste a oeste, zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste. Você vai prosperar no Brasil, porque você está debaixo de uma bênção. Você só vai para outro lugar se Deus falar, não pela sua necessidade. Você não é um cão para andar comendo coisas que os outros oferecem. Você é um filho de Deus, você é Isaac, você é portador da promessa, você está em Reobote. É essas águas que vai te prosperar, é essas águas que vai te curar, é essas águas que vai fazer de você um campeão. Quem recebe isso aí, dá glória a Deus no seu lugar e aplauda o Senhor Jesus. Ele sempre faz mais.